Você já leu o livro de Jó? Você conseguiu entender essa história? Você conseguiu entender por que Deus deixou Jó passar por tudo aquilo que ele passou? Se você não entendeu, vem comigo, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai abençoar a sua vida. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pastor Bruno do Engrenagens para mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre o livro de Jó. Talvez esse seja o livro da Bíblia que eu mais li. Tenho um hábito, tá? Todo mundo tem o seu remedinho milagreiro, né? Minha esposa, minha filha fez um raladinho, corre lá, passa hipoglós. Hipoglós é o remedinho milagreiro, né? Tem lá, eu lembro da mãe do Cris lá, do Todo Mundo Odeia o Cris, que tem um xarope também, que esse xarope resolve tudo. Meu remedinho milagreiro é o livro de Jó, né? Quando eu tô com uma dor no coração, quando eu tô com uma dor na alma, quando eu tô me sentindo injustiçado, né? Quando eu tô sentindo que, sei lá, as coisas não estão fazendo sentido na minha vida, né? Quando eu perdi alguma coisa que eu amava, sei lá, em vários momentos aí eu costumo ler o livro de Jó e reviver junto com Jó toda essa história, né? Esse livro ele é muito enigmático, ele tem várias coisas, eu tenho várias teorias sobre pontos dessa história, mas eu não queria falar exatamente sobre isso hoje, mas acho que caberia mais alguns vídeos aí para falar sobre esses pontos. Hoje eu queria falar sobre a mensagem principal desse livro e sobre um grande entendimento. Um resumo do livro então. Deus está dando uma festa, sei lá, tá recebendo todos os anjos, todo mundo lá, e de repente o diabo aparece lá, e o diabo e Deus começam a conversar sobre Jó, e aí por causa da conversa, Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, né? Não tire a vida dele, mas toque nas coisas dele e até na saúde dele. E aí, o que a gente vai ver? Jó perdeu tudo, isso aí acontece nos primeiros capítulos. Os amigos dele, 3 amigos aparecem e esses amigos começam a conversar com ele para tentar entender por que ele está passando por tudo aquilo. Junto com ele, é Jó que começa, né? Eu não sei por que eu estou passando por isso. Deus deve ter se enganado. Deus está sendo injusto comigo. Eu não mereço passar por isso, né? Quantas vezes a gente diz esse tipo de coisa, né? Eu não mereço passar por isso, meu. Deus deve ter se enganado. Esse castigo aqui é de outro. E aí assim, Jó fala as teorias dele de por que ele está passando por aquilo. E aí os amigos também rebatem, um responde. Cada um vai falando a sua teoria. Não, acho que você está passando por isso porque você pecou. Não, você está passando por isso porque você esqueceu de fazer alguma coisa para Deus, porque você não está sendo grato, sei lá. Vão colocando as suas teorias de por que ele está passando por aquilo. E aí, depois que os 3 amigos falam, e Jó já respondeu, um outro rapaz aparece lá e ele fala, não, eu sou mais novo, eu esperei vocês, são mais velhos, falarem, agora eu queria falar. E ele fala também a teoria dele, e depois que cada um falou a sua teoria, o que achava, Deus aparece, Deus aparece um furacão, e no meio do furacão, a voz de Deus começa a também fazer perguntas para Jó. Jó estava ali cheio de perguntas para Deus, e Deus responde com outras perguntas, Onde é que você estava, Jó, quando eu criei as estrelas e posicionei e fiz lá o firmamento? Então assim, começa a fazer perguntas da criação, perguntando onde é que ele estava e tal. Mas a principal pergunta de Deus para Jó faz algum sentido que o vaso pergunte para o oleiro o que você faz? Por que você está fazendo desse jeito? E vou mudar um pouquinho, tá? Mas assim, é como se ele estivesse dizendo, faz algum sentido o vaso querer ensinar o oleiro como é que se molda, como é que se transforma um barro, e molda ele até ele se tornar um vaso. Faz algum sentido que o vaso seja o que sabe mais da história? E assim, o que tudo isso me diz, Eu gosto de ler essa história no meu momento de dor, porque
meio que eu sinto toda a dor de Jó, né, conversando com os amigos e tal, e nesse final eu me lembro de que Deus sabe o que faz, de que melhor é esperar em silêncio, tá? Quando você estiver passando por um momento de dor, quando você não estiver entendendo, não fala nada, tá? O sábio, ele fala das coisas que ele entende, e o tolo fala de coisas que ele não entende. Você não tá entendendo? Não fala então. Não, eu tô passando por um momento que eu não tô entendendo o que Deus tá fazendo. Não tô entendendo por quê, mas fica quietinho. Deus vai te dar, busca em Deus vai te dar direção, tá? Se é alguma coisa, porque tem momentos de dor, tem perdas que acontecem porque a gente tem que se posicionar, porque a gente tem que fazer alguma coisa, mas tem outras que Deus está cuidando da gente através daquela perda. Eu não sei se vocês sabem, né? Quem me conhece pessoalmente deve ter ouvido já essa história, mas eu sou o cara que reprovou 8 vezes no exame prático da autoescola. Eu não tenho carta de habilitação. E assim, fui reprovado 8 vezes. Eu sou uma negação no volante, né? Não deu certo. Ficava nervoso, eu fui... eu orei, eu busquei, eu fui morar muito longe do meu trabalho, né? Tava com um bebezinho para nascer, fui morar longe de hospital, longe de tudo, porque eu estava já com a autoescola encaminhada, então eu falei, não, até lá a gente dá um jeito de pegar um carro e tal. E aí, assim, o que aconteceu isso, né? Fui reprovado 8 vezes na autoescola. Cada uma dessas vezes, né? Eu lembro que era perto de um grande mercado, eu acho que era um Carrefour. Eu saía da autoescola depois da prova e ia chorar lá no banheiro do Carrefour. Né? Para mim foi muito doloroso, né? Não ser bom o bastante em algo, ser rejeitado, sabe? E assim, sabendo que a minha esposa estava contando comigo, sabendo que ia ter um bebezinho daqui a pouco, que poderia ter uma situação de emergência e eu não conseguiria cuidar deles. Então assim, foi muito doloroso. E hoje, 5 anos depois, eu ainda não entendo por que eu passei por tudo isso. Porque Deus me dá a direção de tantas outras coisas menores que me doem muito menos. Essa coisa, que foi uma coisa importante para mim e para minha esposa, Deus não me avisou, Deus deixou eu ir contando com um negócio que no final não aconteceu. E pra gente foi um ano um pouquinho difícil, né? Morar longe do trabalho, com criança pequena e tal, e essa preocupação de se precisar ir no hospital, não sei o que, não tem carro, não tem, assim, mas hoje, olhando para a história de Jó, né, e inclusive esse foi um dos momentos que eu passei para reler o livro inteiro, me faz perceber, né, assim como Jó percebeu, porque no final Jó diz assim, por um momento eu abri a boca para falar, e eu levantei as mãos ao céu e reclamei e tal, mas dessa vez eu vou colocar minha mãozinha na minha boca e vou ficar quietinho. Enquanto eu não entender o que está acontecendo, eu vou esperar Deus se manifestar, Deus falar alguma coisa. E essa é a grande mensagem do livro de Jó. A resposta de por que Deus fez aquilo na vida de Jó, nem o Jó sabe, tá? Não sei, talvez Deus te revelou aí, sei lá. Glória a Deus, né? Mas o que eu entendo, olhando para toda essa história e para tudo isso que Deus fala para ele, você não precisa entender, você precisa confiar que Deus sabe o que faz, tá? Que Deus está cuidando de você, né? Não sei, cara, para mim eu penso às vezes que talvez essas 8 vezes que eu fui reprovado, né? Talvez não fosse para eu ir, talvez fosse Deus moldando alguma coisa no meu coração, me fazendo amadurecer, sei lá. Hoje eu penso que foi um livramento, né? Eu vejo meus amigos quando que dá prejuízo o carro e hoje a gente se vira com Uber para tudo, né? Verdade, né? Quando sai, né? Porque hoje a gente tá num momento nem de sair tanto. Mas enfim, né? Essa é a história, pessoal, essa é a mensagem. Espero que abençoe a sua vida, né? Se você curtiu, né, gostou, compartilha esse vídeo, espero que abençoe a sua vida, que abençoe a vida de outros, tá? Se tem alguém que você conhece, que está passando por um momento de dor, de perda e não está entendendo, né,
Envia esse vídeo, eu tenho certeza que isso aí vai gerar fé no coração da pessoa, tá bom? Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.